Olá, eu sou a professora Cássia Maria Bezerra do Nascimento, estou aqui na condição de cerimonialista da mesa 02, com trabalhos de linguagem, do 7º Seminário de Metodologia de Pesquisa em Linguagem e Literatura, do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas. Hoje nós vamos ter a apresentação de trabalhos das mestrandas Sabrine Maria Pantoja Rodrigues, Samara Silva Soares e do mestrando João Bosco Martins Dávila. Para isso, nós convidamos a professora doutora Ellen Cristina Picanço Simas, também da nossa Universidade Federal do Amazonas, professora que atua em Parintins. Então, importante recebermos a contribuição de colegas que participaram da formação dos mestrandos, das mestrandas, e de professores externos para tratarem sobre as pesquisas que estão em andamento no nosso programa. É sobre isso o nosso seminário. Nós estamos aqui para compartilhar as pesquisas que acontecem neste momento na Universidade Federal do Amazonas, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL-UFAM. Então, nossa convidada é a professora, para a debatedora dessa mesa, é a professora Ellen Cristina Picanço Simas, é formada em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, possui mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense, UFF. Atua no programa de pós-graduação em Educação, PPGE, da UFAM, e no curso de Comunicação Social e Jornalismo na Universidade Federal do Amazonas. Participa como membro efetivo do Comitê de Línguas Ameaçadas da Associação Brasileira de Linguística, CLAB, da Abralim, lidera o Núcleo de Estudos de Linguagens da Amazônia, NEO Amazônia, de CNPq, desenvolve pesquisas vinculadas às áreas de educação, linguística e jornalismo, com ênfase nos seguintes temas: educação escolar indígena, gêneros textuais, gêneros jornalísticos, letramento e processos de ensino-aprendizagem de línguas. A sequência da nossa apresentação, então, ocorre com a fala das mestrandas e do mestrando, e em seguida a fala da professora Ellen, que eu aqui apresentei. Vou, então, passar a palavra para as mestrandas, elas vão se apresentar a partir de slides que elas prepararam também, prepararam essa fala, a professora lê o texto que elas enviaram, então a ideia realmente é de uma troca importante entre as mestrandas, o mestrando e a professora, e todos vocês que estão aqui para acompanhar. Então, prezada Sabrine, a apresentação é sua, a fala é sua agora, pode se apresentar e pode apresentar a sua pesquisa. Obrigada, professora. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Sabrine Rodrigues, né? Eu sou orientanda da professora Grace Bandeira. O título do meu trabalho é Uma descrição do comportamento do particípio passado nas construções de tempo composto em cartas do século XIX, uma abordagem funcionalista. Bem, antes de mais nada, acredito que seja importante pôr em evidência aqui dois conceitos importantes para essa pesquisa, que é a de particípio passado e a de tempo composto. O particípio passado, na verdade, ele tem sido alvo de algumas discussões sobre diferentes perspectivas teóricas. Isso muito se deve ao fato de o particípio ele ser uma categoria de palavras um tanto complexa. Tá, mas complexa em que sentido? No sentido de que ele flutua, digamos assim, entre diferentes categorias gramaticais. Ele pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, uma preposição, uma conjunção, por exemplo. Atualmente, o particípio passado ele está inserido na classe dos verbos, né? Nas gramáticas normativas, ele está inserido na classe dos verbos, mais precisamente numa categoria chamada formas nominais do verbo. Alguns autores acreditam que essa seja uma tremenda, uma baita imprecisão terminológica, né? E isso faz com que alguns desses autores, como, por exemplo, Mário Perini, façam uma distinção considerada apropriada, né? Considerada por ele apropriada, que é de particípio verbal e a de particípio nominal, definindo ainda um fator morfossintático como crucial para a definição do que é um particípio verbal, o que é um particípio nominal. Nas gramáticas prescritivas atuais, né, o particípio ele pode ser utilizado em pelo menos 3 contextos. Ele pode ser utilizado em construções de voz passiva, né, ao lado dos auxiliares ser e estar. Ele pode ser utilizado como
aquilo que é tradicionalmente chamado de adjunto adnominal, né, pela gramática tradicional, e também pode ser utilizado em construções de tempo composto, né, ali ao lado dos auxiliares ter e haver. A problemática desse trabalho surge a partir do momento em que percebe-se que, paralela à construção de tempo composto, né, que nós temos ali uma construção perifrástica de dois verbos, né, um verbo chamado tradicionalmente auxiliar e o outro principal. Ao lado dessa construção, nós temos uma outra em que o particípio também ele está ali ao lado, né, diante de ter e haver, só que ele não funciona como um verbo. Nós não temos ali dois verbos, nós temos que alguns acreditam ser um verbo pleno, né, um verbo principal, e um adjetivo, um nome, né? Então, a partir disso, né, dessa problemática, surgiu um estranhamento, né, um estranhamento inicial que me levou a fazer essa pesquisa. E aí o estranhamento inicial foi como lidar com a questão da concordância do particípio em supostas construções de tempo composto, né? E aí eu trago dois exemplos, né? O delegado tinha apreendido as drogas e o delegado tinha apreendidas as drogas. E aí, rapidamente, uma análise superficial mesmo, só para exemplificar, né? Que eu tenho ali na primeira oração, o delegado tinha apreendido as drogas. Eu tenho um particípio em sua forma verbal, né? Isso porque ele vai permanecer invariável, mesmo que ele esteja diante de um constituinte que variou em gênero e número. Então, o que nós temos aí é aquilo que é chamado de verbo auxiliar e um verbo principal da oração, né? E o sentido que nós temos nessa oração é de que o delegado pratica a ação de apreender as drogas, certo? A ênfase da ação recai, nesse caso, sobre o particípio, sobre o particípio funcionando como verbo, né? Apreender. Em 2, por outro lado, o que nós temos aí é um particípio em sua forma nominal. E por que a gente pode dizer isso? Porque ele vai variar de acordo com o constituinte que ele está ligado ali, que no caso são as drogas, né? Concordando com ele em gênero e número. E então, nessa oração, o verbo ter, ele deixa, né, a sua função de auxiliar de lado e passa a funcionar como verbo principal da oração, como um verbo pleno. E o particípio, ele passa a ser um qualificador, né? Ele passa a assumir a função de adjetivo e está ali qualificando as drogas que naquele momento estavam no estado de apreendidas. E nessa oração que nós temos é o sentido de que o delegado tinha a posse, né, das drogas, mas isso não me permite dizer com absoluta certeza de que foi o delegado quem apreendeu essas drogas, né? Então, essas duas construções, uma delas contemplada, sim, pela gramática tradicional, e a outra delas que não recebe pouco destaque, ou às vezes nem recebe destaque, né? Então, a partir disso, né, é que eu elenco os meus objetivos, que estão aí descritos no slide. Como objetivos específicos, eu defino identificar sentenças em que se estabelecem relações de concordância em construções ditas de tempo composto entre o particípio e o elemento a que se refere, e analisar os efeitos sentidos provocados pela manutenção da relação de concordância, né? E isso tudo dentro de um corpus pré-estabelecido que eu falarei mais adiante. E esses objetivos específicos, eles me encaminham, né, na tentativa de alcançar o meu objetivo geral, que é descrever os usos do particípio ao longo da história do português brasileiro, destacando o exercício de novas funções em razão da alternância de sua classe gramatical. Como que é feito isso, né? Que teoria e que métodos eu utilizo para alcançar esses objetivos? Como base teórica, né, principal em que me apoio para fazer essas análises, para fazer esse percurso todo, no meu trabalho eu trago duas teorias, né? A teoria da linguística histórica e a teoria funcionalista. O que é aqui, na verdade, é uma tentativa de fazer uma interface entre essas duas teorias aparentemente distintas, né? Só que pautadas num princípio comum, que é o princípio de que as línguas humanas não constituem realidades estáticas, né? E aí eu trago uma citação de Faraco que diz o seguinte: a realidade empírica central da linguística histórica é o fato de que as línguas humanas mudam com o passar do tempo. Em outras palavras, as línguas humanas não constituem realidades estáticas. Ao contrário, sua configuração estrutural se altera continuamente no tempo. E é essa dinâmica que constitui o objeto de estudo da linguística histórica. Então, o meu principal objetivo com a linguística histórica é justamente traçar um percurso, né, o percurso pelo qual passou o particípio passado, né, ali desde o latim clássico, latim vulgar, início das línguas românicas ou neolatinas, né, português arcaico, até o português moderno, trazendo tudo aquilo que é relevante para a minha análise, óbvio, e o que está diretamente ligado ao meu objeto de estudo, que no caso seriam as construções do tempo composto, né,
e aquela construção paralela, que eu citei anteriormente, em que o particípio ele concorda com o objeto ou concorda com o constituinte a que ele está se referindo. Já o funcionalismo linguístico, ele vem como base principal das minhas análises, né? Ali, quando eu depois de já haver traçado o percurso do particípio, da evolução do particípio, depois de já haver selecionado os dados, as ocorrências, o funcionalismo linguístico ele vem como uma teoria de apoio, né? Para fazer as minhas análises. E aí eu trago duas citações, né? As duas são de Neves, de 2018, que dizem o seguinte: por funcionalismo ou gramática funcional, termos que a autora considera intercambiáveis, entende-se, em geral, uma teoria da organização gramatical das línguas naturais, que procura integrar-se em uma teoria global da interação social, propondo que as relações entre as unidades e as funções das unidades têm prioridade sobre seus limites e sua posição. Entende a gramática como suscetível às expressões do uso. Então, essa visão funcionalista, né, ela vai de encontro ao ponto de vista da linguística histórica, de que as línguas mudam, de que a gramática muda, né? Só que o funcionalismo linguístico, ele geralmente vai pensar essa reformulação da gramática como consequência de constantes pressões do uso, né? Uma pressão que é externa ao sistema, até mesmo uma necessidade de atender a propósitos comunicativos do falante. Então, em relação a esse propósito comunicativo, Neves vai dizer o seguinte: quando se diz que funcionalismo considera a competência comunicativa, diz exatamente que aquilo que ele considera é a capacidade que os indivíduos têm não apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas expressões de uma maneira interacionalmente satisfatória. Então, aí o que nós podemos perceber é que existem concepções convergentes, né, que levam a uma ideia de que, entre as duas teorias, que levam a uma ideia de que a gramática de uma língua natural, ela nunca é estática, ela nunca é acabada. A gramática de qualquer língua, ela vai exibir ali simultaneamente padrões que são regulares, padrões rígidos e regulares, e padrões que não são completamente fixos, mas são padrões fluidos, né? Por alguma razão, certos padrões novos vão se estabelecer na língua, né? O que vai resultar numa reformulação da gramática. Nesse sentido, o funcionalismo linguístico, ele entende a gramática, né, como um sistema adaptativo, né? Adaptativo na medida em que responde a pressões que são externas ao sistema. Portanto, o desenvolvimento de novas estruturas gramaticais, ele é motivado geralmente por uma necessidade comunicativa, por necessidades comunicativas não preenchidas. Quanto ao corpus do meu trabalho, ele é constituído por orações compostas de ter a ver mais particípio passado, retirados do acervo documental de cartas de J.G. Araújo, que encontra-se no Museu Amazônico. A escolha por esse corpus, ele deve-se ao fato de já haver um projeto de pesquisa em andamento, na verdade, liderado pela minha orientadora Grace Bandeira, chamado Cartas do século XIX e XX, organização de um corpus diacrônico do português do Amazonas. Então, na graduação, eu já tinha conhecimento da existência desse projeto, quando eu tive a oportunidade de participar e de poder contribuir de alguma forma com os estudos linguísticos no Amazonas, eu meio que não perdi essa oportunidade, né? Quanto aos métodos utilizados para análise, né, essa é uma etapa que ainda está em construção na minha pesquisa, eu trago aí dois momentos principais, né? No primeiro momento, há uma quantificação por meio de programa estatístico das ocorrências encontradas nas cartas, e no segundo momento, há uma análise e discussão dos efeitos de sentido, né, que são provocados pela manutenção da relação de concordância do particípio ou não. Isso tudo é feito à luz do funcionalismo linguístico. Aqui eu trago alguns exemplos, né, foram retirados das cartas, mais como uma tentativa de mostrar como o corpus ele pode ser produtivo para a minha pesquisa, visto que ele traz os dois tipos de construções que eu menciono, né, no meu trabalho, que eu mencionei anteriormente. Construções de tempo composto, com particípio ali nessa forma verbal, invariável, e construções em que o particípio, diante de ter a ver, ele vai concordar com o constituinte a que ele se refere. Para não me estender muito mais, não iria me abrir umas análises, era mais para mostrar como o corpus pode ser produtivo para as minhas análises. Aqui são as minhas referências, e sou obrigada. Ok, então, Sabrine, encerrada a apresentação, depois retorna para debater com a professora Ellen, tá bom? Vamos, então, agora passar para Samara. Samara, pode fazer a tua apresentação, se apresenta, a orientadora, pesquisa, tudo. Depois também vamos para o debate. Boa tarde, meu nome é Samara Silva Soares, sou orientanda da professora doutora Grace dos Anjos Freire Bandeira. O meu trabalho,
ele se intitula Um Estudo Descritivo do Sentido Passivo em textos do português registrado no Amazonas no século XX. Então, para eu chegar nesse trabalho, eu vi desde a graduação que me chamou um aspecto bem interessante nas aulas de latim que eu tive na graduação, e ele se chama verbo depoente. E aí eu fiz uma pesquisa de iniciação científica. Nele eu pude observar um ponto de forma nem sempre está ligado com um sentido mais comum. Por exemplo, nós temos na nossa gramática tradicional a voz passiva, e ela tem um sentido passivo, é assim que é nos ensinado. Mas com o latim, eu pude ver dentro da gramática latina, da época, que havia esse aspecto diferenciado. Como eu vou explicar um pouquinho depois, que o verbo depoente ele tem uma estrutura passiva, mas ele tem um sentido ativo, de atividade. Como nós temos aí no exemplo do slide, dado por Almeida de Figueiredo, o verbo locor, que ele significa eu falo, e ele tem uma estrutura passiva, mas o seu sentido é ativo. Então, se nós temos no latim clássico, em suas gramáticas clássicas, um verbo com uma estrutura diferenciada, digamos assim, do mais comum, do que é mais recorrente, no português nós teríamos também. Então, eu trago alguns exemplos para nós iniciarmos. São verbos que não têm uma estrutura passiva, como nós conhecemos nas nossas gramáticas, mas que ela é diferente, que não é tratada geralmente. Por exemplo, nós temos recebemos ontem a publicação. Esse exemplo foi tirado do Jornal do Comércio e nós vemos o verbo receber. Nós recebemos. Ele tem uma estrutura, digamos, ativa, né? Mas ele não tem um sentido ativo, porque no caso o sujeito, ele está recebendo essa ação. Ele está sendo afetado por essa ação. E o segundo exemplo nós temos a janela da cozinha quebrou. Nós também temos uma estrutura ativa, mas o seu sentido não é ativo. Se nós podemos perceber que, no caso, quem está sendo afetado é a janela. Mas quem foi que quebrou a janela? Então, nós temos no português, no nosso português, sentenças, mas que têm sentido passivo, mas que não são consideradas como estando na voz passiva. Então, temos vários outros, mas no meu texto, nós vamos estar trazendo essa questão da passividade, do sentido passivo. Então, como objetivos, o geral, é descrever as construções sintáticas com sentido passivo em textos do Jornal do Comércio, aqui do Amazonas, do século XX. E como específicos é identificar as formas verbais que se relacionam com o sentido passivo, como nós já vimos um pouco, e entender como a deponência, que é um aspecto que eu vou explicar posteriormente, motivou a formação da passividade em textos registrados do Amazonas no século XX. E como hipótese, as gramáticas tradicionais não são mais suficientes ao trabalhar o sentido passivo em outras formas, além das tradicionais analíticas e sintéticas. E é isso que eu venho tentando estudar, comprovar nas minhas pesquisas que ainda está em andamento. Então, assim, procuro compreender como a passividade é construída nas formas do português escrito no Amazonas, entendendo-se a possibilidade de se categorizar nas formas apresentadas pelas gramáticas ou se existem outros formatos. Para mais, é possível aprofundar as noções dos sentidos apresentados pelas gramáticas tradicionais e normativas, como no significado estudado, no caso, a passividade. Então, eu selecionei, para a apresentação não ser tão longa, dois aspectos principais do meu texto, que é a deponência verbal, que está em um dos meus objetivos específicos, e a passividade, que é o que eu estou estudando. Então, o que é deponência verbal? Para nós entendermos o que é a deponência, o que é o verbo depoente, nós precisamos entender que no latim clássico havia duas vozes, a ativa e a passiva, conforme esses autores que estão nos slides. E elas eram reconhecidas por suas desinências. As passivas são essas que estão, conforme Almeida e Figueiredo, e as ativas, essas abaixo. Então, nós vemos aqui o exemplo do verbo apanhar, que está, respectivamente, na voz ativa e abaixo a passiva. Então, no verbo destacado, nós temos a deponência ter, que ela é uma desinência, de terceira pessoa do singular, e ela é da voz ativa. E ela tem um sentido ativo e está na voz ativa. E abaixo nós temos também um exemplo na voz passiva, que é o tur,
esse verbo que está em destaque, o desinência-atura, ela está na terceira pessoa, presente indicativo e está na voz passiva. Então, no latim clássico, elas eram reconhecidas por suas desinências, diferente da nossa língua portuguesa. Está mais na estrutura. Então, e o depoente? De onde vem? Por que ele? Então, a palavra depoente vem do verbo latino, que significa pôr no chão, pousar, depor, colocar, conforme Antônio Almeida. O verbo depoente é aquele que depôs sua significação, de acordo com Faria. Uma particularidade da forma passiva latina que não aparece em português. É construída pelos verbos depoentes que, embora tenham forma passiva, por haverem deposto ou abandonado a forma ativa quanto ao significado, são verdadeiramente ativos. É o caso, por exemplo, do verbo secor, que significa sigo, e não sou seguido. Então, nós temos a desinência de voz passiva, primeira pessoa, o or, mas ele não tem um sentido passivo, mas sim ele é ativo, eu sigo, e não sou seguido. Então, Bueno, ele explica que, conforme essa citação, que embora essas formas depoentes latinas elas tenham se acomodado ao vir para o português as ativas, ele não teve esse desaparecimento, como ele explica. O desaparecimento das formas depoentes latinas e se acomodar às ativas não teve como consequência o desaparecimento da deponência verbal, isto é, de que construções e regências de certos verbos perdesse a possibilidade de designar uma atividade, embora formalmente parecesse implicar simples passividade. A língua portuguesa conheceu e continua a conhecer tais fenômenos linguísticos, recorrendo a particípios passados e a certos verbos que podem expressar tal matiz de significação. E a deponência veio para português dessa forma, em particípios passados, porque no português não teriam outras formas com seus significados diferente do mais comum, do mais tradicional, do que está nas gramáticas. E aí veio o nosso objeto de estudo. Através desse estudo da deponência verbal, do latim clássico, nós vemos a passividade verbal, que ela geralmente está associada, relacionada à voz passiva, mas não ocorre dessa forma, depende muito do processo verbal. Conforme Raul, um dos principais conceitos que eu utilizo para passividade na minha pesquisa, ela explica a passividade, que é essa qualidade de receptor que um sujeito apresenta em relação ao processo verbal, que ainda pode decorrer da significação do verbo. Então, nós temos aí uma sentença: o povo sofre o jugo de tirania, não está na voz passiva, mas por conta dessa significação do verbo, nós temos uma passividade, que no caso o povo que está sofrendo o jugo da tirania, ele não está agindo, o sujeito não é aquele tradicional agente, mas ele está sendo paciente da ação, ele está sofrendo essa ação verbal, essa questão do processo verbal. Deixara também explica que passividade é o fato de a pessoa receber a ação verbal. Como um outro exemplo, quem está recebendo a ação verbal são os criminosos, que é o castigo, no caso. Rapidamente, para nós não nos prolongarmos muito, a minha metodologia ainda está sendo feitas alterações por conta do tempo, entre outras questões, mas nós vamos levantar edições do Jornal do Comércio de 1910 a 1920, de 80 a 90, para coletar essas ocorrências com construções de passividade. Depois da primeira etapa, nós vamos agrupá-las de acordo com cada aspecto linguístico e depois nós vamos ver os argumentos de cada construção, como eles estão sendo categorizados, os seus papéis temáticos, as suas propriedades semânticas de acordo com o cansado, para verificar essas características que a passividade nos demonstra na sentença. E a última etapa se dá na verificação da possibilidade de quantas construções podem ter o sentido passivo. Rapidamente, o contexto da pesquisa: o jornal surgiu em 2 de janeiro de 1904, no centro de Manaus, localizado na Eduardo Ribeiro, nos primeiros comandos de Joaquim Rocha dos Santos, e surgiu com um boom econômico da borracha, assim como outros jornais. E aí eu trouxe aqui a figura da primeira edição do Jornal do Comércio, da capa. Então, nós selecionamos a passividade e nós vamos estar coletando essas variantes, essas questões, esses aspectos, como nós podemos verificar nos exemplos.
foi nomeada, um exemplo clássico de voz passiva analítica, segundo, um verbo receber, que é um verbo neutro, e a terceira está numa construção ergativa. Então, nós dividimos em grupos, em 4 grupos, 3 grupos, se eu não me engano, até o momento, que são as mais tradicionais, que é a forma passiva e sentido passivo, que tem a analítica e a sintética, de acordo com Aragão, Raul, Oliveira e Souza. Podemos ver os 2 exemplos, o primeiro de analítica e o segundo de sintética, compõem. O outro grupo nós dividimos de forma ativa e passiva. Até o momento, nós encontramos 3 questões com forma ativa, que é com construção definitiva, que é o primeiro exemplo, com Barros, gente má de contentar, seria equivalente a de ser contentada. O segundo exemplo, com verbos neutros, são verbos que não podem ser conjugados, porque, segundo Raul, não tem uma certa ação nele, que é, no caso, o verbo receber. Ainda estamos trabalhando nisso, porque demanda tempo e ainda estamos verificando essas questões. E, no caso, o senhor Coronel Antônio Bittencourt recebeu ontem telegrama, então ele está sendo afetado com a ação. E a terceira é de uma construção ergativa, no caso que nós temos como tema a janela da cozinha. Nós não temos o agente, quem realizou essa ação. E, como último aspecto, a forma reflexiva e sentido passivo, que é uma forma reflexiva, mas que tem um sentido passivo, no caso, varreu-me da memória, o ano cabal. Então, como aspectos extralinguísticos, nós queremos embasar na sociolinguística, porém, nós tivemos dificuldades em analisar as principais variáveis, como a faixa etária, sexo, por conta de dificuldade dos autores mesmo dos textos. Então, nós não abandonamos totalmente essa questão, mas não podemos utilizá-la como um todo. Mas nós podemos escolher como gênero discursivo, são 2 questões, que é o aspecto temporal, o recorte temporal, e o gênero discursivo, que é, no caso, o anúncio, para nós selecionarmos essas sentenças com sentido passivo. E o outro, que é o recorte temporal, como eu falei anteriormente, as faixas, nós vamos analisar os textos de 1910 a 20. Então, temos aí o quadro mostrando as faixas que eu quero pesquisar. E o capítulo 3 ainda está em desenvolvimento, ainda estamos vendo as sessões dos jornais e verificando como a passividade está se manifestando, está ocorrendo. Algumas referências que utilizei, e é isso. Obrigada. Obrigada, Samara, você foi ótima. Agora vamos, na sequência, chamar o João Bosco Martins. Ele pode, João Bosco, então, colocar seus slides e iniciar a tua apresentação, aí depois retornamos com o debate com a Sabrine, Samara e você. A apresentação é sua, então, agora, João Bosco. Então, boa tarde a todos. O meu nome é João Bosco Martins Dávila. A minha orientadora é a professora doutora Flávia Santos Martins. E a nossa pesquisa é intitulada Um Estudo da Variação Semântico-Lexical do Português Falado nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, na região de fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Eu vou começar pela justificativa. Coloquei alguns pontos aqui que nos motivaram a realizar essa pesquisa. O primeiro ponto seria questões geográficas dos municípios pesquisados. Então, os 2 municípios eles estão localizados na microrregião do Alto Solimões, é uma área, digamos assim, um pouco explorada ainda, com pesquisas dessa natureza, e também estão localizados na região de tríplice fronteira, com o Peru e a Colômbia. Outra questão que nos motivou foi a realidade linguística das 2 localidades, uma vez que essas variedades do português estão em intenso contato com variedades da língua espanhola, bem como com algumas línguas indígenas. Então, nos 2 municípios também, a gente ressalta a situação econômica,
a presença de restaurantes, bares e lojas colombianas e peruanas, tanto no município de Benjamin Constant quanto no município de Tabatinga. E também as questões culturais. A gente percebe que durante vários eventos realizados durante o ano, a gente percebe que a presença de várias apresentações da Colômbia, do Peru, como também músicas e danças. Também o tipo de povoamento, a gente percebe que várias famílias se formaram a partir da junção de um brasileiro e um estrangeiro, e os filhos, consequentemente, vão estar expostos a duas línguas, né, a 2 códigos linguísticos. Nós temos também a contribuição científica da pesquisa, que é ajudar a mapear linguisticamente o estado do Amazonas, e uma contribuição para os estudos dialetais e sociolinguísticos. Agora, o objetivo geral da nossa pesquisa, que é investigar a variação semântico-lexical do português falado nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, na região de fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Os objetivos específicos consistem em comparar a variação semântico-lexical do português falado nos 2 municípios com a variação semântico-lexical do português falado em outras regiões do estado do Amazonas. Analisar a variação semântico-lexical de acordo com a estratificação social dos informantes, tendo como controle as variáveis independentes de localidade, sexo, faixa etária e escolaridade. E o terceiro objetivo específico consiste em averiguar a ocorrência de empréstimos lexicais no português falado nas 2 localidades decorrentes do contato com as variedades do espanhol colombiano, peruano e algumas línguas indígenas. As questões e hipóteses. Existem semelhanças e diferenças da variação semântico-lexical do português falado nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga com o português falado em outras regiões do estado do Amazonas? A variação semântico-lexical é condicionada por variáveis extralinguísticas? O contato estabelecido entre o português falado nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga com outras línguas favorece as ocorrências de empréstimos lexicais? Nós temos aqui as principais hipóteses. Espera-se encontrar semelhanças e diferenças da variação semântico-lexical do português falado nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga com o português falado em outras cidades do estado do Amazonas, assim como já mostraram as pesquisas de Correia 1980, Cruz 2002, Azevedo 2012 e Maia 2018, dentre outros. Acredita-se que algumas variantes semântico-lexicais estão diretamente relacionadas à estratificação social dos informantes, assim como a localidade, conforme já mostrou o trabalho de Cruz, 2002, Azevedo 2012 e Maia 2018. Espera-se identificar as ocorrências de empréstimos lexicais na fala dos benjamin constantenses e tabatinguenses em decorrência do contato linguístico da língua espanhola com variedades da língua portuguesa, com variedades da língua espanhola, bem como com algumas línguas indígenas. Passamos agora a parte da fundamentação teórica. Nós falamos um pouco sobre o surgimento da dialetologia, bem como as transformações pelas quais essa sub-área da linguística passou. Nós sabemos que, segundo Cardoso, a dialetologia define-se como um ramo da linguística que se ocupa da identificação e descrição dos diferentes usos de uma determinada língua, considerando a distribuição diatópica, os aspectos socioculturais e a cronologia dos dados. Aí nós falamos também um pouco da sociolinguística. Segundo Coelho, é a sub-área da linguística que tem como objetivo estudar a relação entre a língua que falamos e a sociedade em que vivemos. Também falamos um pouco sobre variação lexical. Segundo Coelho, a mesma realidade é representada conforme a região por palavras diferentes. E também falamos sobre o empréstimo lexical ou estrangeirismo, que é o emprego na língua de uma comunidade de elementos oriundos de outras línguas. No caso brasileiro, posto simplesmente seria o uso de palavras ou expressões estrangeiras no português.
Trata-se de um fenômeno constante no contato entre comunidades linguísticas, também chamado de empréstimo. Vamos falar agora um pouco sobre a metodologia da nossa pesquisa e vamos começar falando dos informantes e os seus perfis. Então, foram selecionados 24 moradores naturais dos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, 12 em cada município, levando em consideração a estratificação a priori de sexo, faixa etária, de 20, o primeiro grupo seria de 20 a 35 anos, o segundo grupo de 45 a 65 anos. Escolaridade, divididos em 3 grupos, de 4 a 7 anos de escolarização, de 15 a 13 anos de escolarização e nível superior, ou seja, estamos levando em conta o fator diatópico e diastrático. Então, nós temos aqui a citação de Cardoso, que diz que a escolha dos informantes se depara, entre outros, com as questões do tipo: o número ideal a ser inquirido, a identificação, naturalidade, vinculações familiares, características sociais, idade, gênero, escolaridade. A coleta de dados está sendo feita mediante a aplicação de questionário linguístico, do questionário semântico lexical, assim como através da elocução livre. O referido questionário, ele abarca o campo do meio antrópico, dividido em 4 sub-áreas semânticas: alimentação e cozinha, relações sociais, ciclo de vida, relações sociais, convívio e comportamento social, danças e músicas. Então, para a elaboração das perguntas dos questionários, tivemos como base o modelo dos questionários 2001 do projeto Atlas Linguístico do Brasil, bem como Maia 2018, Atlas Linguístico do Sul Amazonense, e Azevedo 2013, Aspectos dialetais do português da região norte, um estudo sobre as vogais pretônicas e sobre o léxico do Baixo Amazonas e do Médio Amazonas. Ao todo, o questionário semântico lexical é composto por 101 questões. Estamos falando do tratamento de áudio, transcrição e suporte quantitativo para elaboração de cartas. Será utilizado o método geolinguístico, visto que um dos seus principais objetivos é descrever a variação de uma língua em espaço geográfico específico. Teremos auxílio também do SGVCLIN, uma ferramenta computacional. Através dela será possível realizar o armazenamento e tratamento dos dados coletados por meio da gravação na aplicação dos questionários linguísticos, bem como a elaboração das cartas linguísticas. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a rede de pontos, os locais onde estão sendo aplicados os questionários linguísticos. A Tríplice Fronteira, segundo Souza, é composta por 3 estados, nação, Peru, Colômbia e Brasil. Tem como cidades que representam esses estados Tabatinga e Benjamin Constant no Brasil, Letícia na Colômbia, Islândia e Santa Rosa no Peru. As cidades brasileiras se localizam no oeste do estado do Amazonas e tem como limites naturais os rios Solimões e Javari. Benjamin Constant. Vamos falar um pouco sobre o primeiro município a ser pesquisado. Então, segundo os dados disponíveis pelo IBGE 2010, Benjamin Constant é um município brasileiro situado no interior do estado do Amazonas, na região norte do nosso país. A cidade está localizada na micro-região do Alto Solimões, imerso região do sudoeste do estado. Segundo o último censo, sua população era de 33.411 habitantes. No entanto, estima-se que até o ano passado, sua população chegasse a 43.935 habitantes. O Tabatinga, que é o segundo município a ser investigado, de acordo com o IBGE, é um município brasileiro, está localizado no interior do estado do Amazonas, na região norte do Brasil. Localiza-se a microrregião do Alto Solimões e a mesma região do sudoeste amazonense. Segundo a estimativa 2010, Tabatinga tinha 52.272 habitantes.
ano passado, segundo o IBGE, estimava-se que Tabatinga chegasse a 67.182 habitantes. Então, vocês podem observar aí, são as duas figuras, mostram restaurantes peruanos e colombianos na cidade de Benjamin Constant e Tabatinga. Um pouco da nossa variável dependente. Então, nessa pesquisa, trabalharemos, como nós estamos trabalhando no nível semântico-lexical, as variantes dependentes serão os significados representacionais dos significantes. Então, nós temos aí o significado, né, que está sendo a nossa variável dependente. Então, nós temos aqui as variantes, como vocês podem ver no quadro, as possíveis variantes para o significado. As variáveis independentes linguísticas. No nível lexical, os fatores linguísticos se mostram irrelevantes, em razão de estarem intimamente ligados a fatores extralinguísticos. Por esse motivo, inicialmente, não levantaremos grupo de fatores linguísticos nesta pesquisa. Levantaremos os grupos de fatores extralinguísticos, que, como eu já mencionei, levaremos em conta a localidade, o sexo, a faixa etária e a escolaridade. Eu trouxe aqui duas questões do nosso questionário semântico lexical para mostrar uma breve apresentação do nosso resultado. Então, eu trouxe aqui a questão número 9, que consistia em querer saber, né, como se chama aquilo embrulhado em um papel colorido que se chupa. Então, como vocês podem observar, nós temos aí as respostas de 4 informantes. Nós temos cala-boca, pirulito, bombom, caramelo, bala, bombom, bala e caramelo. Como vocês podem observar, nós temos aqui variantes coletadas em maio. Nós fizemos uma comparação. Então, nós temos aí algumas variantes que estão sendo repetidas nas duas localidades em investigação, no caso aqui na Tríplice Fronteira, lá na região onde o professor pesquisou. Porém, nós temos aí caramelo, né, que é um termo bastante utilizado pelos colombianos e peruanos. A nossa hipótese inicial é de que essa variante está na fala dos moradores aqui da fronteira devido à influência do espanhol. Nós temos aqui a segunda questão, a questão 29 do questionário semântico lexical. Nós também temos aí algumas variantes que foram coletadas em maio de 2018, porém, nós temos algumas variantes inéditas, vamos dizer assim, que é o curite, um termo bastante utilizado pelos moradores aqui da fronteira e que não foi identificado em outra região do nosso estado ainda. Então, a gente também levanta a hipótese de que esse termo curite seja uma influência do espanhol no português. Outra variante também é a michelada, que o que nós conhecemos em Manaus como chope sujo. Aqui, né, os moradores de Benjamin Constant e Tabatinga chamam muito de michelada, devido à influência da língua espanhola no português. Esse é o cronograma e as referências. É isso. Muito obrigado. Obrigada, então, João Bosco. Tivemos, então, a apresentação dos 3 mestrandos do PPGL, dos estudos de linguagem. Vamos, então, agora à participação da professora Ellen Picanso, que eu já apresentei no início, e todos os mestrandos vão poder responder, participar aí desse debate com a professora. Vamos, então, acompanhar. Professora Ellen, fica com a senhora, então, a sala. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite ao programa de pós-graduação em letras, em nome da professora Cássia Nascimento. Obrigado pelo convite. E agradecer também à professora Grace e aos mestrandos, né, que estão apresentando trabalho, João Bosco, a Sabrina e Samara. Acredito que são esses os nomes. E assim, gente, eu gostaria de iniciar também minha fala deixando assim o meu sentimento de solidariedade a todas as famílias que enfrentam, né, o Covid-19. A gente está nesse evento online por conta dessa situação. Manaus, mais do que outro estado no Brasil, vive, né, a segunda onda, já podemos considerar. E então, assim, é com muito pesar, né, que a gente
né, se encontra aqui, eu pelo menos entristecida, né, com essa realidade que nós estamos enfrentando. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu sentimento de respeito, né, e apoio a todos que enfrentam esse momento difícil, seja mesmo com a Covid ou assim, né, tentando trabalhar, continuar a vida, mas a gente sabe que não tá legal, né, vamos dizer assim, não tá bem, né, nós estamos nos sentindo entristecidos. Então, feito essas considerações, gostaria também de agradecer aos que estão aqui presentes, tanto do PPGE, a membros externos ao FAM, aos novos alunos ou alunos antigos do programa Educação, do qual eu participo, né, nós estendemos o convite a eles, porque achamos muito importante esses seminários de pesquisa, para que os alunos possam, né, já ir avaliando a sua pesquisa, como é que ela está o andamento, e mesmo para os que assistem entenderem como constitui uma metodologia, como fazer pesquisa, né, é uma área bem interessante. Eu sou professora especificamente da disciplina Seminário de Pesquisa lá no programa, então gosto muito da metodologia, né, então acredito que foi por isso que a Cássia me convidou, porque eu, assim, tenho certa paixão, porque você precisa pensar a metodologia, né, assim como um caminho, para que outros pesquisadores, ao ler seu trabalho, possam saber também trilhar o mesmo caminho. Então, ela é muito importante, né? E nós, da área de humanas, nós recebemos muitas críticas. Parece que nós fazemos pesquisas de qualquer jeito, que só quem tem um método de procedimentos de análise, de coleta de dados, e de testagens, vamos dizer assim, dos resultados, é a área das ciências da saúde, né? Então, a gente sofre um certo preconceito, achando que nós fazemos pesquisas de qualquer forma. Então, assim, é uma área que eu me dedico muito a falar, e sou muito criteriosa nesse sentido, porque nós precisamos mostrar que nós fazemos ciência, que nós temos uma metodologia rígida, né, que nós traçamos um caminho que outro possa percorrer com base em procedimentos, em técnicas científicas, né? Então, assim, esse é um primeiro momento de fala que eu gostaria, né, de colocar, assim, para todos que estão fazendo pesquisa, é isso, né, um coração de uma pesquisa, eu sempre chamo a tua metodologia, é o como você vai chegar naquele resultado. Então, você precisa pensar detalhadamente cada aspecto, né, para poder você conseguir chegar a um resultado, senão aquele resultado pode ser falho, você não chegar, ou ele ser tendencioso, enfim, você não fazer uma boa pesquisa, né? Então, por isso que eu acho que esse momento é muito importante de aprendizado. Nós até também coloca assim, que eu acho que a gente deve pensar essa metodologia, reforçar desde a graduação. Sinto que a metodologia de pesquisa, né? A gente tem uma metodologia mais geral, a gente precisaria, de repente, pensar em mais disciplinas, para que o aluno, desde a graduação, já venha conhecendo como fazer pesquisa na universidade, não encontrar só no mestrado, porque eu vejo que muitos alunos têm um choque, né? É aqui que eles vão aprender fazer pesquisa, enquanto que a universidade, né, faz pesquisas desde a graduação, geralmente mais o nosso aluno de PIBIC, que é que tem esse contato, né? Então, a gente tem essa falha, a gente precisa superar, e seminários como esse são muito importantes para a gente debater a ciência, né, fazer ciência na universidade, na área de humanidades, letras, no caso. Então, eu vou fazer as minhas considerações da seguinte forma. Vou começar, eu escrevo pareceres, né, para poder me orientar, e também questões do tempo, da Sabrina, na ordem, Sabrina, a Samara e o João. Aí eu vou fazer todas as minhas considerações, aí da Sabrine, tá, desculpa. E ao final ela já pode responder, se, né, tiver no momento também outras considerações a fazer, ela coloca. Aí em seguida eu vou fazer todas as considerações da Samara, e ela responde, e assim vou para o do João, tá? Para a gente dar uma certa ordem, então, aqui a Sabrina, né, ela apresentou o trabalho, uma descrição do comportamento do particípio passado em construções de tempo, composto em cartas do século
19, uma abordagem funcionalista. A orientadora dela, a professora Grace, muito obrigada por acreditar aqui presente, vindo agora, não vi se caiu o link. Então, assim, para mim é um bom desafio, né, trazer contribuições, a gente se debruça, ler, né, para a gente chegar aqui e tentar pensar essa metodologia da pesquisa. Então, eu vou me dedicar à metodologia, tá, já que é o foco da disciplina, tá, então outras considerações eu até fiz no trabalho, mas depois posso enviar, vou me dedicar à metodologia. Então, a gente, né, quando pensa em metodologia ela é um conjunto, né, a gente tem os procedimentos de coleta de dados, os procedimentos de análise, e dentro tem corpos de estudo, a amostra que você vai trabalhar, tem as técnicas, então, todo esse conjunto, locus de pesquisa, né, tem os critérios de inclusão e exclusão de sujeitos, quando se trabalha com sujeitos, e todo esse detalhamento forma a metodologia, que é esse caminho, numa concepção minha, tá? Para realizar aquela pesquisa. Então, pensando no corpus de estudo, esse primeiro tópico, né, que ela traz, né, são textos escritos na Amazônia, entre os séculos XIX e XX, e aí, no caso da Sabrine, ela vai falar, né, lá no final, isso daqui eu acho que pode ser colocado já desde o início, que você vai trabalhar com, cadê, o nome eu esqueci, do gênero textual, eu anotei aqui e acabei esquecendo, anúncio, se eu não me engano é anúncio. Então, esse corpo de estudo, ele está, nessa minha visão, ele pode ser especificado, de repente, não só falando textos escritos, mas qual texto? Especificar que gênero já está sendo trabalhado, tá? Então, eu acho que você pode especificar mais e até dizer a quantidade, né? Quantos exatamente estão sendo, porque a gente tem o período, o século em que eles são produzidos, né, mas e a quantidade, né, em cada século, 19 e 20. Então, acho que são perguntas, eu fiz essa leitura muito, justamente se eu vou reproduzir essa pesquisa, né, então eu vou precisar de algumas informações que eu julgo relevante. Então, essa seleção se deu pelas décadas, exatamente de quantos e qual o gênero. E essa amostra também, eu fiquei na dúvida também, ela apontou, né, o funcionalismo como a teoria da gramaticalização e a linguística histórica para trabalhar esse texto, né, para fazer as análises. Mas, assim, é um apontamento da teoria, mas a pergunta que eu faço seria, dentro dessa perspectiva do funcionalismo e da gramática histórica, quais os processos, ou seja, os procedimentos realmente de análise dentro dessa perspectiva sociolinguística ou funcionalista que demonstram essa mudança? Essa é uma pergunta, se você puder anotar. Então, metodologicamente, como demonstrar o processo de mudança dentro dessa perspectiva teórica? Né? Você aponta, mas assim não diz como essa teoria demonstra que esse processo de mudança vai acontecer. Então, precisa haver uma descrição, no meu ponto de vista, para poder a gente entender, passo a passo, como você vai executar a análise. Então, e aí eu posso até, como um debate, fazer um diálogo, né? A Samara, ela já traz um procedimento de análise da sociolinguística histórica. No da Sabrina, eu não vi esse procedimento. Né? Lá, no caso, que eu vou até citar o autor que foi utilizado no texto, Bandeira, 2007, que ele trabalha a delimitação de variáveis, descrição de variáveis independentes de linguística e extralinguística, coleta de dados, transcrição e codificação dos dados coletados, quantificação dos dados por meio de um programa de regra variável. Isso aqui é um procedimento de análise. No caso da Sabrine, ela precisa justamente trazer esses procedimentos de análise, como eu falei. A gente tem qual é o procedimento de coleta, né?
qual o passo a passo para você coletar o seu corpo de estudo, né? Você traz através das etapas. Mas quando a gente vai olhar o outro braço, vamos dizer assim, que vai te ajudar a chegar aos resultados, a gente não tem esses procedimentos de análise, né? Como você vai analisar o corpus que você traz, né? Que eu citei anteriormente. Então, precisa desse detalhamento justamente aplicando a teoria que você informa que vai utilizar. Então, nesse caso, eu não vi justamente esse detalhamento da teoria da gramaticalização, como ela será usada no teu trabalho, de forma metodológica, tá? E, no caso da análise dos dados quantitativos, qual é o procedimento também? Você vai trabalhar com percentuais, e qual o tipo de programa, né, como ele vai te ajudar a fazer uma análise desses dados. Eu pergunto isso, eu fiz justamente no meu pós-doutorado, a análise sociolinguística do português indígena Sateré-Maué. Nós usamos o VARBRU, a gente trabalhou com a concordância de gênero no português indígena. Então, assim, lá ele roda, né, os dados, não sei se alguém já trabalhou, e aí ele dá até um percentual tem que ser 5%, tem um quantitativo para a gente ver se aquela recorrência está recorrendo ou não. Então, assim, cada programa que a gente usa e trabalha esses dados de forma percentual, ele também tem que ser detalhado, justamente para a gente saber se aquela variável que você está investigando, né, qual resultado vai apontar. Então, assim, fala que vai trabalhar o dado de forma quantitativa e em percentual, mas a gente não vê essa informação do teu recurso, de que programa de forma detalhada, como ele vai ser utilizado para chegar ao resultado. Essa questão também gostaria de destacar, né, que você fala na linguística histórica, eu acho que deve ser um pouco localizado como a linguística histórica entra na pesquisa e como a linguística é funcionalista, e eu também senti um funcionalismo, um pouco assim, tentando localizar ele, em que momento ele entra na pesquisa. Eu acho que fazendo isso, o caminho vai ficar bem construído, né? Você falou que realmente a metodologia está em construção, então esses são aspectos que são muito importantes, que você deve pensar em realmente delimitar esse corpo de estudo, dizer que gênero você está estudando, que é desses textos antigos, no período, como foi feita essa seleção, ou seja, o procedimento de coleta, né? Como ele foi coletado e como essa amostra está sendo constituída, inclusive em número de sentenças, né, já que você está trabalhando, você coloca lá as sentenças, né, que você vai estudar, depois você vai ter um número. Quando eu fiz as sentenças, no meu caso, foram 16 entrevistas, quando a gente coloca no programa, a gente tem horas, né, isso também, no caso, vai ser para o outro que está trabalhando com entrevistas, horas também entram, né, o número de horas de gravação. Então, a gente precisa depois ter um quantitativo das sentenças, quantas, né, para saber em percentuais os resultados. E no projeto também, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Tá. E eu vi também na sua apresentação, nos slides, os objetivos diferentes do que estão no projeto, tá? Isso é uma questão só para afinar, digamos assim, porque quando a gente vai para uma banca, vocês forem para uma banca, o documento que vocês apresentam, ele que está em avaliação. Então, assim, você apresentar de forma distinta dá uma incoerência. Então, isso tem que ter um alinhamento. Então, depois, de repente, volta lá, observa direitinho, para poder não haver essa diferença. E os slides também, você já fala em sentença nos slides, eu achei ele mais específico, o teu corpus no slide, do que no projeto. Então, tu já podes aproveitar e depois detalhar um pouco mais em cima do que eu falei, se você entender, junto com a sua orientadora, que esse é o caminho. Então, para finalizar,
as minhas considerações em relação ao trabalho da Sabrine, eu vi que ela colocou também num trecho assim, essa minha primeira exposição nos permite constatar que no século XIX as duas construções sintáticas eram possíveis de ser encontradas. Assim, já está no teu projeto, eu não coloquei aqui a página. Então, você já faz no nível de constatação, né? Mas, assim, com base em que eu coloco essa afirmação? Porque eu acho um pouco perigoso, porque você não fez ainda uma análise aprofundada e você já está constatando, meio levando uma conclusão. Então, isso não deve aparecer nesse momento, ele aparece depois que você tiver na discussão, tá? Porque dentro da metodologia, você está apresentando o como. Então, os resultados vêm depois, e aí tem esse trecho, né, que já tem essa afirmação categórica. Na primeira exposição, nos permite constatar que as duas construções eram possíveis de ser encontradas. Eu não sei se também, como eu fiz essa leitura, foi porque você já leu de algum autor e você encontrou, assim, não ficou bom, me deu essa situação dúbia, tá? Pode ser que eu tenha feito uma leitura, mas eu chamo só a atenção, né, para que a gente deixe esses espaços para discussão quando for mostrar os resultados. Então, assim, no mais, de maneira geral, já foi começado, né, o trabalho está bem interessante, acho que são pequenos ajustes, como eu falei, para justamente a gente ficar com essa pesquisa, com esse caminho bem claro, saber mesmo como dar cada passo. Então, eu queria que a Sabrine me respondesse a questão que eu coloquei sobre, acredito que o corpus, né, essa especificação e o que ela mais se sentir à vontade. Bem, obrigada, professora, pelas considerações. Com certeza serão muito úteis. Eu ressalto aqui apenas que o meu trabalho ele ainda não era para estar, mas está ainda numa fase meio que inicial. A metodologia é um ponto que ainda está sendo construído, né? E, inclusive, eu ainda tenho que sentar com a minha orientadora para conversar a respeito dessa questão da metodologia. Por isso, eu agradeço bastante as considerações da professora Ellen, que vão me ajudar. O que eu pude anotar aqui, eu anotei. Em relação à teoria, as teorias, né, que ela falou, a teoria do funcionalismo linguístico, na verdade, ela me chegou primeiro, digamos assim, né? Uma escolha que eu fiz primeiro para trabalhar os dados que eu tinha, porque, como eu falei lá no início da minha apresentação, o meu objetivo era tentar trabalhar com a questão do sentido, né? E também com a questão da alternância gramatical do particípio, né? Que ali ele flutua entre várias categorias gramaticais. Então, num primeiro momento, eu pensei em usar o funcionalismo linguístico. Só que ele também está sendo amadurecido, inclusive a teoria da gramaticalização também está sendo amadurecida dentro do meu trabalho, né? Porque a teoria da gramaticalização vai trabalhar com essa questão do exercício de novas funções do particípio, né, ao longo da história. Só que, em determinado momento, eu me deparei com a questão de que eu não posso simplesmente, né, a minha orientadora me falou, sempre a gente escuta, né, dentro desse meio acadêmico, que a gente não pode afirmar uma coisa sem saber, sem pensar no passado, né, sem pensar no que já aconteceu, o que acontece na língua, porque ela está em constante se renovando a cada momento, e às vezes coisas que acontecem hoje no presente são coisas que aconteceram no passado. Então, quando eu trouxe a linguística histórica para o meu trabalho, foi justamente para tentar recuperar esse percurso pelo qual passou o particípio passado ao longo da história do português, e aí eu acabo não falando na minha apresentação, não lembro se eu falo no meu trabalho que enviei para a professora, porque como ele está em construção, algumas coisas eu acabei alterando, e aí eu peço perdão, porque realmente foi uma falha de, às vezes, não alterar o que está na minha apresentação e o que está no meu trabalho acabaram sendo coisas distintas, né? Porque ele está sendo alterado diariamente. Então, quando eu trago a linguística histórica, assim, o que eu estava falando é que, quando eu falo dessas duas construções, uma coisa em que eu não disse foi que as construções em que o particípio passado, ele variava diante de ter a ver, são construções que precedem as construções de tempo composto, né? Então, até ali,
a linguística histórica, a teoria da mudança, né, eu venho trabalhando para dar conta, né, dessa descrição das transformações pelas quais passa o particípio passado, né, até chegar ao que nós temos hoje. E o funcionalismo linguístico, ele vai ali, a partir daquele momento em que eu chego com essas duas construções convivendo na língua, né, as duas construções convivendo na língua, eu percebo que na concepção laboviana elas não são duas variantes, né? Porque, na verdade, elas apresentam sentidos diferentes. Então, nessa concepção laboviana, eu não posso dizer que elas são duas variantes. Então, eu tenho que pensar uma outra forma de trabalhar, né? De analisar, na verdade, esses sentidos diferentes. Então, a escolha pelo funcionalismo linguístico parte daí. A questão dos procedimentos é uma coisa ainda a se pensar. Mais uma vez, eu agradeço pelas considerações. Não está bem explícito no meu trabalho, eu ainda estou resolvendo essas questões. Sobre a quantificação, acho que isso foi uma pergunta, também não foi colocado no meu trabalho, mas é uma questão que eu também já venho pensando, né, para fazer essa descrição, né, dos procedimentos de forma que esteja bem ali explícito no meu trabalho. Eu pretendo fazer isso o mais breve possível. Não lembro se tem mais alguma coisa para falar, professora, mas acredito que seja isso. Qualquer coisa, estou aqui. Eu que lembrei agora sobre essa questão do texto, quando você fizer a seleção, né, você vai estar trabalhando com anúncios, né? Professora, só É o cartas, porque agora eu me dei uma pequena cartas. Isso eu iria comentar quando eu começasse a minha fala, mas eu acabei esquecendo. São as cartas. Cartas, porque, como eu falei, as duas pesquisas são bem parecidas. No caso de cartas, que eu estava observando agora, talvez seja o caso de você especificar esse gênero cartas, que seria que tipo? Cartas pessoais, são cartas comerciais, está entendendo? Porque o gênero carta, ele é bastante amplo também. Então, de repente, você especificar que tipo de cartas, aí você pode me responder agora, qual é o tipo de cartas que estão sendo trabalhada, e se houve uma escolha por tema das cartas, ou entraram todas, porque eu acho que aí entram os critérios de seleção, entende, dos teus textos. Então, que critérios você vai, no caso, tá, a metodologia tem construção, que critérios você vai estabelecer para dizer, esse texto vai fazer parte da minha análise, esse texto não vai fazer, tá entendendo? Sim, as cartas, eu também tive um contato com elas recentemente, né, por conta, nós entramos ali num período, que nós todos sabemos o período que nós estamos vivendo, eu acabei não entrando em contato com elas no início do ano. Eu consegui ter acesso às cartas de J.G. Araújo, né, digitalizadas recentemente, e o critério utilizado, na verdade, foi na questão do período, né? Eu tenho diversas cartas ali escritas, né, dessa companhia, e eu selecionei, na verdade, o século XIX. Eu sei que ainda está muito abrangente, né? É necessário fazer ainda mais diminuir um pouco e estabelecer melhor essa questão do tempo. Mas eu ainda estou verificando essas cartas, eu estou lendo, selecionei o período, o século XIX, e estou lendo o que eu tenho, né, para poder fazer essa delimitação de uma maneira um pouco melhor. Certo, então, pois é, por isso que eu digo, esse teu corpus, talvez ele esteja muito grande, justamente porque não basta o critério tempo. Você tem que, de repente, escolher o critério tema, são muitas cartas, então escolher pelo tema, ou o tipo de gênero cartas, né, que você está usando, como eu falei, tem carta pessoal, carta comercial. Então, a distinção desse gênero, o estabelecimento do tipo de gênero também pode te ajudar nessa delimitação do corpus, aí ele não vai ficar tão amplo, é por isso que os critérios de coleta de dados são muito importantes, eu vejo nesse aspecto, quando você for pensar esse corpus de estudo, justamente para você ter um resultado de análise algo mais, digamos assim, estabelecido dentro de um gênero, de uma temática. São possibilidades, né, para você pensar. Então, é isso, eu peço desculpa por ter trocado, porque são a mesma orientadora e trabalhos bem parecidos, e o nome, Sabrina Samara.
tá bom? Mas Tudo bem. Obrigada. era isso que eu queria colocar. No caso da Samara, ela está fazendo um estudo descritivo do sentido passivo em textos do português registrado no Amazonas no século XX, e a orientadora também é a professora Grace Bandeira. Agradecer mais uma vez, e vou aqui tentar contribuir, tá? Também no aspecto metodológico, tá, gente, que é o foco da disciplina e desse seminário. Então, assim, eu já até fiz, um diálogo, né, vocês já só vou repetir o que eu falei para a colega, porque vai também nesse mesmo sentido. No teu caso, tu deixaste aberto, o que eu tinha falado para ela, na realidade, era para você. A questão, você fala em textos escritos na Amazônia, né, do século XIX e XX. Não, só no século XX, acho que eu confundi aqui na hora que eu escrevi. E então, eu tinha pensado como sugestão você já colocar no corpus de estudo o anúncio, porque você diz que está trabalhando com anúncio, então anúncio é um tipo de gênero. Quando você fala texto, ele fica muito abrangente. Então, de repente, você trabalhar com a categoria gênero, e aí eu pensei até um pouco mais, né? Seria quais tipos de anúncio? Também, se você vai estabelecer como critérios para essa seleção o tema que o anúncio que a gente tem, sei lá, anúncio de propagandas, não sei como era no século, aí que você está estudando, se apareciam determinados anúncios que não existem mais hoje. Então, eu fiquei pensando nisso, né, me abriu essa ideia, tá, ela está trabalhando com textos escritos, então, coloca logo anúncios escritos na Amazônia no século tal, né, e aí já dizer, de repente, que tipo de anúncio de venda, comercial, especificação, eu acho que o corpo de estudo, você tem que deixar ele muito específico, você tem que dizer exatamente com o que você está trabalhando, né, porque ele é o que vai dar base para você analisar, então, quanto mais detalhar, melhor, né, você não deixa dúvidas para o teu leitor e para o outro pesquisador, ela está estudando esse objeto, tá, então, e essa questão da amostra, justamente, a gente trata do universo e da amostra. Então, eu senti falta desse detalhamento da amostra, do universo também, dizer quantitativamente quanto tem nesse universo e o que vai compor a amostra, segundo os critérios que você vai estabelecer. Então, não sei se você já pensou, isso é uma pergunta para você me responder, tá bom? Que eu já coloco aqui, porque justamente chama a atenção, né? Você já fica com aquela interesse em tentar entender como é que essa seleção vai ser feita, realmente qual o corpo de estudo e também como a teoria que você está utilizando, que embasa o teu procedimento de análise vai acontecer dentro desse corpo de estudo. Acho que essas são 3 perguntas chaves que estão um pouquinho relacionadas com a da colega. E aí eu também pergunto se você vai fazer uso de algum programa quantitativo para rodar esses dados, né, ou não, no seu eu não vi, no dela ela já falou, né, mas também não está detalhado, então, como está bem parecido, eu senti, apesar de que você já detalha o teu procedimento de análise, conforme Bandeira 2007, eu gostei, eu acho que é isso que você tem que fazer, quando você pega essa parte da teoria, você tem que mostrar como ela é aplicada. Tá bom? Então, vamos direto ao assunto. Eu gostaria que você me respondesse, Samara, essa tua amostra, qual é o universo da tua pesquisa, como você, as etapas, né, que você está trabalhando, se você vai trabalhar com quantitativo, e se você pensa nesses critérios de seleção desses textos, como é que está sendo feito? Bom, primeiramente, muito obrigada pelas explicações. Foram muito, como eu posso dizer, contribuíram bastante para a minha pesquisa. Então, a quantidade era uma coisa que eu estava pensando depois da minha qualificação, como eu iria trabalhar, né? E assim, a questão do anúncio, eu como sugestão da banca que eu passei, pediram para eu mudar por conta que eu pesquisaria mais a questão da oralidade nos textos e eu encontraria nos anúncios
e eu iria utilizar notícias antes. Então, foi uma mudança bem, digamos, recente. Quantidade, nós ainda estamos trabalhando nessa questão, na questão da amostra, do universo. E muito obrigada pela sugestão de colocar a questão do texto, o anúncio e especificá-lo, que era uma coisa que ainda não tinha levado em conta. E eu não sei se eu esqueci mais alguma pergunta, se eu esqueci, a senhora poderia repetir. Muito obrigada. Ricardo, sobre os critérios, foi que eu perguntei, seus critérios de seleção desses textos. Ah, sim. De seleção, ainda estamos trabalhando nisso. Não tem uma resposta pronta para lhe dar. Ok, tá bom. Então, da mesma forma, né, como houve essa mudança, né, isso acontece, porque o objeto, eu acho que isso daqui é importante, já que a gente está debatendo com outros alunos aqui, a amostra, ela é muito importante, ou seja, o corpus de estudo, e você passou por uma mudança de notícia para anúncio. Então, é isso que você tem que dialogar com o teu objetivo geral, justamente para depois não haver um problema. Então, esse rigor metodológico, ele se torna importante. Aí, de repente, a mesma dica que eu te dou, tenta, de repente, o gênero anúncio, mas ele se torna muito amplo, aí pensa num tema dentro dos anúncios para fazer um novo recorte. Tá entendendo? Depois, de repente, você também quantificar em sentenças, né? Quais as sentenças que você vai trabalhar, deixar ela claro que tipo de sentença de construção você está investigando, para que você veja o resultado que você quer conseguir com o teu objetivo geral, tá bom? Então, assim, essa é uma dica que eu dou para todos que estão aqui ouvindo em seminário, porque a partir do momento que você só vai conseguir partir para as análises quando você fechar essa metodologia. Isso é para todos, assim, demora muito tempo, às vezes a teoria você já tem, agora título de orientação, mesmo que às vezes a colega começou com uma teoria, aí foi para o funcionalismo, depois linguística histórica, isso acontece, porque o objetivo geral é ele que determina qual justamente são os procedimentos de coleta, a epistemologia que você vai utilizar para ler aqueles dados. Então, não é o oposto, eu gosto dessa teoria e eu vou fazer um objetivo para trabalhar essa teoria, não é desse jeito. Né? A teoria vem responder, a metodologia vem responder ao objetivo de pesquisa. Por isso que a metodologia ela é sempre em construção, porque muitas vezes você pensa num passo, mas não dá certo para alcançar aquele objetivo geral, então você tem que dar um passo diferente. Ou seja, você tem que ter instrumentos de coleta de dados. Eu acho que isso também depois você pode até ver esses instrumentos, que no caso, não sei se são pesquisas virtuais, locos de pesquisa, biblioteca, inserir todas essas informações que são mais de cunho de coleta, tá? Para a gente também saber. Então, acho que assim, você tem tudo para crescer, né, nessa metodologia, porque você já tem o conhecimento teórico, vi que vocês detalharam bastante, tanto uma quanto a outra teoria, aí é fechar a metodologia para conseguir caminhar para uma análise, tá bom? Então, desejo sucesso, e aí eu vou partir para o João Bosco. Então, João Bosco, aqui, né, a tua pesquisa trata, né, um estudo da variação semântico-lexical do português falado nos municípios de Benjamin Constant e Tabatinga, na região da fronteira, Colômbia, Brasil, Peru. Então, assim, de início, eu já gostaria de falar, apesar de que eu não tenho o caso específico, porque se aproxima mais do que eu pesquiso, né? Então, quando eu vi o teu trabalho, que você faz toda aquele discussão da sociolinguística, a parte já da teoria, aí eu fiquei pensando, né? Por que não estás trabalhando com as teorias das línguas em contato? Né, que um dos grandes pesquisadores justamente foi meu supervisor no pós-doc, o professor Dante Luquezzi, ele trabalhou o português afro-brasileiro, né, então ele tem uma discussão muito interessante sobre línguas em contatos, e ele vai justamente falar de alguns
algumas questões, né, por exemplo, que você, aqui já é minha sugestão para o teu referencial, ele trata da transmissão linguística irregular e da teoria da estrutura e mudança linguística e contexto de contato. Lá ele também fala da história do contato no Brasil, do panorama da história da sociolinguística do contato entre línguas no Brasil, tá bom? Da transmissão linguística irregular na formação do português brasileiro. Então, acredito que você precisa ler esse material, ele tem em PDF, tá? Ele está disponível, que é o português afro-brasileiro, que, apesar, como eu estou te falando, ele vai falar do contato, que é o contato entre línguas no Brasil, se deu também com as línguas africanas, né? Que aí, aqui no Brasil, não surgiram os crioulos, ele vai fazer toda essa discussão, não vai precisar ler todo, mas essa parte inicial, em que ele vai tratar desse histórico do contato de línguas no Brasil, eu acho fundamental para a tua pesquisa, e não apareceu. Aí depois você pode me responder o porquê, se de repente você já sabia e acha que não ia enveredar por esse caminho, tá bom? Então já é a primeira pergunta, que no teu caso, eu deixei para o referencial teórico, porque me chamou a atenção. Você não está discutindo isso, já que o teu objetivo terceiro é averiguar a ocorrência de empréstimos lexicais no português falado das duas línguas, né, decorrente do contato com as línguas espanholas, colombianas, peruana e algumas línguas indígenas. Então, você tem um objetivo específico para tratar do contato entre línguas, mas não tratou no teu referencial sobre. Então, aí eu já fiquei com essa interrogação, tá bom? Então, seguindo para a metodologia. A questão é um pouco textual, né? Eu já falei um pouco do que é a metodologia, né? Do conjunto de elementos que formam uma metodologia, os procedimentos de coleta, os procedimentos de análise, técnicas, amostra, sujeitos, critérios de inclusão, exclusão, etc., né? Alguns precisam ir até além. Então, no teu caso da metodologia, você fala também que está aplicando questionários, né, semânticos, linguísticos, não estou aqui com o nome exato dele, mas você não fala de uma etnografia, né, a etnografia como um procedimento de coleta de dados. Então, você diz que coleta, mas você está coletando com base em qual teoria? Né, porque cada teoria tem um procedimento para coletar, ninguém coleta de qualquer maneira, digamos assim, passa uma pessoa ali, vem cá, vou fazer parte da minha pesquisa, não, é porque eu trabalho nessa escola, e ela entrou na pesquisa por isso, eu discuto muito isso em banca. Gente, fujam disso. Não é critério para colocar uma pessoa na pesquisa porque é meu amigo, trabalha na escola que eu trabalho, não é. Cientificamente não é, tá? Então, tem que pensar os critérios. E quando você vai montar o seu corpus de estudo, a sua amostra, então você tem que estar com base num procedimento que advém de um método. E no caso teu, João Bosco, eu penso na etnografia, não sei como você está fazendo isso na pandemia, não sei se você adaptou. Se adaptou, tem que colocar o procedimento da etnografia virtual, que está surgindo, com questionários virtuais. Você fala em entrevistas também, não colocou. Eu trabalhei muito com entrevista, né, as horas. E até assim, essa questão de temas, né, como você está fazendo os falantes falarem, porque não é fácil, né? Você, por exemplo, eu trabalhei com 40 minutos a 50, e você fala à vontade, aí você aplica, às vezes, técnicas de entrevista, então, de repente, na tua metodologia, você tem que abrir da entrevista e falar como é a técnica que você está, né? Justamente de acordo com a sociolinguística, falar sobre essa questão, por exemplo, você vai deixar uma fala livre, que às vezes você fala para a pessoa que quer que continue, você só faz concordar, né, você tem todo um processo que alguns temas como a morte, a perda de um ente querido, uma separação, enfim. Então, assim, eu fiquei pensando nesse teus coleta. Como você está coletando as entrevistas, né? Você diz entrevista, mas não me diz se foi virtual, no caso com os recursos tecnológicos, hoje é Meet, WhatsApp, ou se foi presencial, isso ainda está acontecendo, já aconteceu, em que período aconteceu, quantos os minutos de gravação, que instrumentos você utilizou em termos de gravador, filmagem, se você deu tratamento a essas entrevistas, porque a gente tem alguns programas que eles
limpam ruídos, né? E também, seguindo depois, quem está trabalhando com entrevista, tem uma outra etapa que é a transcrição. Mesmo que você esteja trabalhando com dados semânticos, ou mesmo para uma entrevista de cunho educacional, que muitos trabalham lá no PPGE, querem entender a concepção do professor sobre letramento, você precisa transcrever. Então, eu não vi nenhuma citação sobre qual é o teu modelo de transcrição, né? Não aquela necessariamente precisa ser. Eu trabalhei com a grafemática, que vem lá do projeto Vertentes, do professor Dante também, que está disponível. Ela trabalha mais para focar a descrição morfológica, mas não é o teu caso, né? Você está no semântico. Mas tem análise de conversação, né? Então, você tem que apresentar para a gente esse item que não aparece, transcrição das entrevistas, tempo de transcrição, né? E porque é depois desse que vem a análise, né? Então, assim, eu, né, como leitora e pesquisadora que uso bastante a entrevista, eu senti essa lacuna, né, sobre esses teus procedimentos de coleta da entrevista, inclusive também do questionário. Eles são feitos ao mesmo tempo, a mesma pessoa responde os dois, né? Então, isso também ficou assim, né, querendo essa vontade de perguntar. Aí você fala que também terá o auxílio do SGV-CELIN, né? Então, assim, como funciona? Né? Como é processado os dados nele, né? Do VARBRU, eu até deixei para ti também, depois ler, eu tenho um artigo, foi publicado ano passado, na revista do Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Ensino, da Universidade de Pelotas, o português indígena Sateremaué, um projeto de pesquisa sociolinguística. É um artigo meu com o professor Dante, justamente em que a gente fala dessa metodologia da pesquisa, e ele apresenta tanto no livro, Português Afro-Brasileiro, quanto a gente discute lá no artigo, como usar, né, o VARBRU, o programa. Então, aqui você precisa dizer para a gente como funciona, como ele vai te auxiliar, como ele vai processar, te ajudar nesse processamento de dados, ou seja, metodologicamente, o passo a passo. Não basta só citar, tem que dizer o como, que é o que a metodologia pede. Outra questão também, você coloca a teoria da geolinguística, né? Então, assim, talvez, não sei também se é uma orientação do programa, tá, Cássia? Eu estou falando aqui com a orientação de alguém que é de fora do programa. Não sei se eles cobram tanto detalhamento, mas eu, especificamente, sou muito detalhista. Então, essa metodologia da geolinguística, então, também descrever que passos, né, para a gente pensar como é que essa teoria, que é uma teoria que você coloca, que vem responder, que ela forma os mapas, como ela vai construir esses mapas em cima dessa amostra, né? Então, qual é o passo para se utilizar a geolinguística? Então, esse também, assim, eu vejo que você colocou os elementos que você vai usar, mas falta desenvolvê-los, né? Dizer como eles serão usados, tá bom? E aqui, no específico, que você coloca 2, você coloca o comparar a variação semântico-lexical do português falado nos 2 municípios e depois fala em analisar essa variação. Então, o que eu pensei? Antes de comparar e de analisar, você precisa descrever. Então, sugiro, aí já para se pensar, já estou entrando até em objetivo, no teu caso, mas é porque não dá para fazer uma leitura solta, né? O objetivo, ele orienta a metodologia. Então, descrever essa variação semântico-lexical é o primeiro passo, uma descrição, para depois você fazer a comparação e depois conseguir essa análise que você está querendo, no meu ponto de vista, tá? Mas é uma coisa para ser conversado. E assim, inclusive Cardoso, que você cita, tem esse olhar da descrição, que ele diz assim, ó, para dar cumprimento ao objetivo de detectar e descrever a variação, a dialectologia recorre ao seu método por excelência, a geografia linguística, ou como atualmente vem sendo denominada a geolinguística, ou seja, dessa teoria que você está utilizando, o objetivo de detectar e descrever a variação.
mas você não está no seu objetivo específico colocando descrever, tá? Então, é importante pensar isso. Tá bom? Então, aqui eu finalizo as minhas considerações, tá, João Bosco? Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre, principalmente, essa questão da discussão da referencial das línguas em contatos, desse objetivo aí, de repente, ou desses procedimentos que eu apontei anteriormente. Não, professor, obrigado pelas considerações, foram significativas. Nós vamos analisar e, com certeza, acatar aquilo que for relevante e, com certeza, que vai contribuir para aprimoramento da nossa pesquisa. Então, sobre essas questões que a senhora colocou a respeito desses tópicos, a banca também de qualificação já havia falado, nós estamos acrescentando no texto, né, da dissertação esses tópicos, na parte lá da fundamentação teórica, e é isso. Oi, então, acho que, né, tem muitas questões para ser conversadas e, de repente, apontar aí, né, para desenvolver a pesquisa. Então, Cássia, eu gostaria de agradecer, desculpa se eu me alonguei, dá vontade de ter um debate amplo, ouvir todo mundo, perguntas, mas eu sei que isso daqui é mais restrito, tá? Então, se ficou alguma questão para os pesquisadores, para a orientadora, ou orientadores que estiverem presentes, estou à disposição, tá? Para a gente continuar esse diálogo aí por e-mail. Vou deixar aqui, tá, o meu e-mail de contato, ainda bem que eu lembrei. E também do meu núcleo de pesquisa, tá? A gente trabalha com o Neo Amazônia, e a gente tem um site que vocês podem procurar Neo Amazônia, Estudo de Linguagem da Amazônia. E tá escuro aqui, Cássia, porque eu tô sem luz aqui no meu escritório. Agora que eu descobri, eu fui ligar. Muito obrigada, professora Ellen. Obrigada até por ter compartilhado, né, pela delicadeza de compartilhar esse contato, para que os mestrandos aproveitem, tá? Troquem ideias com a professora. A professora não participou da qualificação do João, não necessariamente participará da qualificação dos demais, mas essa troca de ideias é importante para a pesquisa que está em andamento. Então, é mais alguém que se disponibiliza nesse momento. Então, vamos aproveitar. Eu deixo agora, então, vamos realmente para o encerramento. Eu agradeço demais a participação da professora Ellen, pelas contribuições. Anotei um monte de coisa aqui importante, esse pensar, as apresentações trouxeram esse pensar metodologia, isso foi muito bom, e a professora trouxe a contribuição do que ela trabalha no PPGE, então foi um casamento importante. Eu abro agora para palavras das professoras orientadoras que estão também presentes. A professora Grace deixou a mensagem, não sei se gostaria de falar. Ela agradeceu pela leitura atenciosa dos trabalhos. Aí o agradecimento à professora Ellen. A Samara agradeceu a contribuição. Então, se alguém tiver alguma fala ainda, fiquem à vontade para a gente poder se despedir. Olha, ficamos então vamos para o encerramento. Agradeço a presença da professora Ellen. Muito bonita a tua fala, Sabrine. Essa pesquisa está iniciada, mas já demonstra muito carinho por ela. Parabéns pela pesquisa iniciada, Samara. Muito bom acompanhar vocês, ver vocês agora no mestrado, meninas que eu vi quando eram pesquisadoras na graduação. É muito bom ver um pouco sobre o teu trabalho, João Bosco. Acho que essa região de Tabatinga, Benjamin, é uma região muito importante para a pesquisa e é bom que essa pesquisa aconteça com essa seriedade, tá? Aproveito, então, contribuições da qualificação e agora com a fala da professora Ellen. Agradeço, professora Ellen, pela participação. Espero poder contar com a senhora em outros momentos. O meu agradecimento a todos que participaram, a todo o público, e fica aqui o convite para todas as próximas mesas.